negócio é o seguinte, se você perguntar a um fã de One Piece qual o chapéu de palha que ele menos gosta, há uma grande chance dele te responder o Usopp. Inclusive, se é o seu caso aí, deixa nos comentários, porque nesse vídeo eu vou mudar a sua opinião sobre esse personagem. Mas enfim, eu sei de muita gente que odeia esse personagem, dizendo que ele é inútil, fraco demais, irrelevante, que não adiciona nada ao bando do Chapéu de Palha. Mas eu discordo de tudo isso. Eu acho que o Usopp tem um grande potencial para boas histórias, e quando ele é bem utilizado, ele pode ser uma das figuras mais interessantes de se acompanhar. Uma prova disso, pra mim, é o seu arco em Water 7, quando ele abandona o bando. Muitos acham que esse momento é sem sentido, que era ilógico o personagem tomar aquela atitude de sair da tripulação por conta de um barco. Mas eu vejo toda essa situação de outra forma. A atitude do Usopp ali vai além de um apego pelo Going Merry. Toda a discussão que ele tem com o Luffy, que culmina na sua saída do grupo, não é apenas sobre o barco. No fundo é sobre os medos do personagem. Porque olha que interessante. Se você lembrar aí, na maioria dos arcos, o Usopp geralmente tem sempre o mesmo dilema, que é conseguir superar sua covardia e enfrentar o vilão da vez. Só que aqui em Water 7 é diferente. O seu medo não vem de um pirata poderoso que os Chapéus de Palha resolveram enfrentar, ou de algum marinheiro que tá atrás deles. O medo do Usopp é de ser deixado pra trás, de ser abandonado pelos seus amigos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero tentar mostrar pra vocês como até mesmo o dito pior personagem de One Piece pode ter um dos arcos mais interessantes e relacionáveis da obra inteira. Bom, pra isso, como eu disse anteriormente, nós temos que ir para Water 7. Quer dizer, antes a gente precisa voltar um pouquinho mais. Porque, na verdade, tudo começa no final de Long Ring Long Land, um dos arcos mais subestimados de One Piece inteiro. Sim, eu sou defensor de Long Ring Long Land. Mas, enfim, quando o Aokiji ataca os Chapéus de Palha e congela a Robin, todo mundo entra em desespero pra tentar salvá-la. Durante tudo isso, o Usopp não consegue fazer muita coisa. Em certo momento, ele salva a Robin ali, né, de um pisão que o Aokiji ia dar e que, né, ia matar ela, e a leva pro barco. Mas é só isso que ele consegue fazer. E aí, depois de tudo se resolver, temos um diálogo muito interessante entre ele e o Zoro, onde ele fala: caras poderosos assim vão começar a vir atrás da gente? Tudo que eu fiz foi correr. Esse momento serve para plantar uma sementinha que vai ser colhida daqui a pouco. Então guardem esse momento e esse diálogo dele na cabequinha de vocês aí, tá bom? Mas enfim, agora sim nós podemos ir para a Cidade das Águas. Bom, os Chapéus de Palha chegam lá a fim de encontrar um carpinteiro para o seu bando e também consertar o seu navio, que naquele momento estava seriamente danificado. E logo ao chegar na ilha, o Usopp já toma porrada. Ele, a Nami e o Luffy eram os responsáveis por ir atrás de alguém para verificar a condição do Going Merry e pagar o conserto dele. Por isso, então, eles carregavam 2 maletas cheias de dinheiro. Porém, enquanto um carpinteiro ia até o barco fazer a avaliação dele, o Usopp é raptado, roubado e espancado por um grupo de bandidos intitulados de Franky Family, que pegam a maleta de dinheiro que ele estava carregando. Eventualmente, ele é encontrado no meio da rua pela Nami e um diálogo bem triste acontece. Ele diz que não sabe como vai conseguir encarar os outros agora que perdeu o dinheiro que seria usado para consertar o Merry. Um detalhe importante aqui nesse momento é que a esse ponto da história já tinha sido revelado para nós leitores que o Merry não tinha mais conserto. Nesse meio tempo aí do Usopp ser raptado e o carpinteiro ir lá avaliar, ele já tinha voltado e dito, né, que o Merry simplesmente não tinha mais salvação. Mas o Usopp não sabia disso, né, porque ele foi raptado. Mas então, tentando resolver a situação, a Nami deixa o Usopp ali na rua e volta para se encontrar com seus outros companheiros, a fim de ir atrás da Franky Family, recuperar o dinheiro e se vingar pelo que eles fizeram com o Usopp, né. Só que nesse meio tempo, o próprio Usopp resolve ir atrás da Franky Family, tentar recuperar o dinheiro sozinho. O que obviamente não dá certo e ele toma outra surra. Essa parte é bem importante também porque é claramente um ato de desespero do Usopp. Ele não tá apenas ali pra tentar recuperar o dinheiro que era pra consertar o Merry. Ele ao mesmo tempo tá tentando se provar como alguém valioso pro bando, querendo mostrar que não é apenas um peso a mais que eles carregam. Isso é algo que não vem do nada. Lembram da conversa dele com o Zoro lá no final do arco do Fox? Um dos arcos mais injustiçados da história de One Piece? Aquela semente que foi plantada naquela conversa é colhida aqui. Esse pensamento acompanha o personagem desde aquele momento. Desde o encontro com a Aokiji, o Usopp questiona o seu papel no bando. Se ele é incapaz de fazer qualquer coisa diante de uma figura poderosa como um almirante, enquanto todos os outros correm risco e tentam o seu máximo para salvar uma companheira, do que ele serve?
Ele sabe que os adversários dali pra frente podem ser tão ou ainda mais poderosos. Então, qual é a sua utilidade daqui em diante? O Usopp começa a carregar esses questionamentos dentro de si, que faz ele tomar essas decisões malucas de ir atrás da Frank Family sozinho e depois sair do bando. Pô, eu genuinamente não consigo entender como as pessoas odeiam esse personagem, porque é muito interessante como o Oda pega justamente ele, né, que é o personagem mais fraco, o personagem mais humano ali do bando, e coloca ele pra se questionar, sabe, ter essas indagações de tipo, será que eu tenho valor aqui? Será que eu agrego em alguma coisa? Pô, isso é muito interessante de ver, mano. Mas enfim, voltando. O Usopp fica de xereca depois de tomar a surra da Frank Family de novo, mas o Luffy e os outros se vingam pelo que eles fizeram, porém, eles não conseguem recuperar o dinheiro. Todo mundo então volta pro barco, e aí, meu amigo, é quando a merda acontece. Depois de se recuperar das porradas que ele tomou, os Chapéus de Palha vão conversar com o Usopp. Ele pede desculpas por ter perdido o dinheiro e o Luffy responde que não tem problema, pois na verdade eles vão trocar de barco. O Usopp questiona essa decisão e a conversa começa a se tornar uma discussão. Mesmo o Luffy dizendo que o Merry simplesmente não tem mais conserto, o Usopp continua em negação. Conforme a discussão progride, o Usopp começa a questionar não apenas a decisão do Luffy, mas o seu caráter também. Ele começa a falar como se o Luffy e o resto da tripulação simplesmente não se importassem de fato com o Merry, a ponto do Luffy não conseguir mais se segurar e partir pra cima do Usopp. E aí acontece um dos momentos mais fodas de tudo isso, que é o Luffy quase expulsando o Usopp da tripulação e o Sanji o impedindo com um chute na cara. Depois disso, temos uma fala crucial do Usopp. Ele diz: deixando para trás companheiros que são inúteis um por um, para que você possa continuar indo em frente. Se você quer deixar esse barco para trás, então me deixe também. Eu sabia que eu nunca ia ser capaz de ser igual a nenhum de vocês. Como hoje eu não sou mais nada do que um garoto cheio de bandagens que não é capaz nem de segurar o dinheiro, no futuro, provavelmente os colocarei em mais problemas. Não há dúvidas de que vocês não vão querer um companheiro inútil como eu. Após essa fala, o Usopp também diz como ele não sente mais como os propósitos dele e do bando não estão alinhados. E então ele sai da tripulação dos Chapéus de Palha e desafia o Luffy para um duelo pelo Merry. Talvez essa discussão entre ele e o Luffy seja a minha parte favorita dessa jornada do personagem, porque no final das contas ela foi uma discussão dele consigo mesmo. Durante a briga a gente vê o Usopp empregar ao Luffy coisas que nós sabemos que ele nunca faria. Diferente do que ele diz, o Luffy nunca abandonaria o Merry por mero capricho, como se fosse apenas um acessório que pode ser substituído a qualquer momento. Nós sabemos o quão longe o Luffy vai para recuperar um membro do bando. Desde Arlong Park nós vemos como ele é cabeça dura sobre isso. Então se ele decidiu que eles iriam trocar de barco, é porque de fato não tinha outra opção. Ele nunca abandonaria um companheiro por ser fraco, como o Usopp diz. Mas como eu disse, o Usopp estava brigando consigo mesmo. Ele tá projetando no Luffy os seus medos. O medo de não conseguir acompanhar os seus parceiros, de não conseguir ajudá-los em momentos críticos, de ser um peso, um inútil que pode ser simplesmente substituído no futuro. Assim como o bando tá supostamente fazendo com o Merry. Quando o Usopp fala sobre abandonar um companheiro ferido para trás, ele tá falando sobre ele mesmo. É por isso também que esse momento para mim é uma canetada do Oda, porque reflete um sentimento que muitos de nós já tivemos. Quem nunca se sentiu deixado de lado pelos seus amigos? Ou se sentiu como se não fizesse diferença, como se a sua presença ali pouco importasse? E um outro aspecto que eu acho muito foda dessa discussão é que ela é simplesmente uma briga entre amigos. Tem um momento em que o Usopp diz: te conhecendo, você já tá animado sobre o próximo barco e apenas fingia se importar com Merry. Tipo, quem nunca passou por isso também? Uma briga onde a pessoa assume o que você tá sentindo, o que você tá pensando, como se ela soubesse o que tá passando na sua cabeça, tá ligado? E aqui eu gostaria de falar um pouco também sobre o apego do Usopp ao Merry e essa atitude dele não querer abandoná-lo por nada. Eu já vi algumas vezes fãs falando desse momento como uma burrice, tratando essa questão como se fosse um erro, o Usopp ser tão apegado assim, né, ao barco a ponto de largar o bando por conta dele. Bom, a esse ponto eu acho que tá bem claro que o Usopp não largou o bando só por conta do Merry, né? Só por conta da troca de barco. Mas de qualquer jeito, o Usopp não aceitar essa troca de imediato faz todo sentido. Afinal de contas, de todos os Chapéus de Palha, ele é o personagem com mais apego a ele. O barco foi um presente pro Chapéu de Palha da sua melhor amiga Kaia. E só isso já seria um grande motivo pra ele ter um apego emocional
maior do que os outros. Além disso, o Merry também veio da sua terra natal, né? Então, não apenas ele simboliza a sua amizade com a Kaia, mas também da onde ele veio. A gente também não pode ignorar que até então, quem sempre cuidou do barco foi o Usopp. Se você lembrar aí, toda vez que o Merry foi danificado, teve uma parte quebrada, quem consertava e tinha um maior zelo por ele era o Narigudo. Então faz total sentido ele inicialmente se negar a trocar o barco, a deixar ele pra trás. Assim, o Usopp tava errado em fazer o que ele fez. Mas isso não é um erro de escrita do personagem. O Oda queria mostrar ele tendo uma reação humana, de ser impulsivo, de agir de cabeça quente, de falar coisas que ele não deveria por conta da sua frustração. É isso que faz todo esse momento e essa situação ser mais interessante. O Usopp age como um ser humano, e isso é relacionável, sabe? Bom, com tudo isso em mente, podemos seguir novamente e ver dois amigos saírem na porrada. A luta do Usopp versus Luffy é muito foda, porque vemos o Usopp usando seu conhecimento sobre o seu amigo pra tentar vencê-lo. Faz muito sentido o Usopp meio que conseguir counterar o Luffy, porque ele observou ele lutar muitas vezes e, né, serve pra mostrar como ele conhece o Luffy. Mas mais foda ainda, na minha opinião, é como a luta termina. Ver o Luffy se distanciando do Usopp depois de vencê-lo, dando as costas pra ele, deixando pra trás alguém que ele compartilhou tantos bons momentos até então. A tripulação emocionada, os flashbacks, tudo é muito triste. Tão triste que até o Merry chora, né? É muito legal esse painel que o Oda coloca ali, né? O Merry meio que chorando e a lágrima dele ali, né? Sendo a chuva. Mas enfim, após tudo isso, só vemos o Usopp tocar nesse assunto novamente quando ele é capturado pelo Franky. E a conversa que eles têm também é importantíssima, porque é nela que o Usopp admite que ele estava errado. Quando o Franky diz que o Merry de fato nunca mais irá velejar e começa a destruir o barco, o Usopp admite que ele sabia desde o início que não tinha mais o que fazer. Ele só estava se negando a aceitar. O Franky o questiona perguntando por que ele se separou da tripulação então, já que ele sabia que eles estavam certos. E o Usopp simplesmente responde: não é fácil ser racional quando se trata de coisas assim. O que resume basicamente tudo que eu falei aqui pra vocês do porquê ele agiu como ele agiu, né? Bom, depois disso nós não temos muito foco nessa trama durante o arco. Eventualmente o Sogeking aparece e mostra o seu valor pro bando, salvando a Robin, né, de passar ali pelos portões da justiça. Mas essa aprovação é mais pessoal, porque como eu disse, quem não via o valor ali no sniper do bando era ele mesmo, né? E aí depois de ter um papel essencial na ilha judiciária e todo mundo voltar para Water 7, eu gosto muito como tudo se resolve com um simples pedido de desculpa. De início, o Usopp tenta falar com todo mundo como se nada tivesse acontecido, né? Como se apenas tivesse acontecido uma briguinha normal entre o bando. Mas quando ele entende que o que ele disse não podia ser simplesmente ignorado, ele deixa de lado seu orgulho e reconhece que foi teimoso, que ele não deveria ter dito nada daquilo e que ele estava errado. Então ele pede desculpas e pede pra voltar. E como um bom amigo, o Luffy estende sua mão ao seu companheiro e o aceita novamente na tripulação. Assim, os Chapéus de Palha ficam completos mais uma vez, com um integrante a mais, inclusive, né? O Frank ali também tinha acabado de entrar como carpinteiro do bando, depois de fazer, né, o novo barco deles. E eles podem seguir novamente nas suas aventuras. Eu gosto muito desse arco do personagem por ele ser bem simples na sua ideia, né? Ele, além de falar ali sobre os medos do Usopp, né? Sobre essa insegurança dele, também é simplesmente uma briga entre amigos. Mas que faz muito sentido existir em uma obra como One Piece que, né, tá sempre falando sobre companheirismo, sobre amizade, etc. E como eu falei no começo, toda essa jornada do Usopp em específico mostra como ele é um personagem com potencial para ótimas histórias. Ele pode não ser muito bem utilizado às vezes, mas isso não significa que ele é um personagem ruim. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gosta do Usopp, eu espero que tudo que eu falei aqui tenha mudado pelo menos um pouco a sua percepção dele. Mas se nem isso foi o suficiente, eu acho que não tem mais o que fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aí que ajuda bastante. Deixem nos comentários as suas opiniões. Também não se esqueçam de se inscrever no canal. E se você curte o meu conteúdo e quer acesso a mais vídeos 100% exclusivos, se tornem membros, apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? No mais é isso, obrigado por ter assistido e bebam água porque é importante, tá bom? Tamo junto e até a próxima.